Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Família Encontro com a Misericórdia. É com muita alegria que queremos acolher vocês, família que nos acompanha pelo Instagram. Queremos também acolher o Padre Fernando Leite, o nosso pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, a qual a sede da comunidade Missionários da Misericórdia é nessa área pastoral. E acolhemos também todas as famílias da paróquia do Alto da Boa Vista e acolhemos você que nos assiste também pela primeira vez. Nós colocamos aqui, nessa hora, nós vamos partilhar um pouquinho do que nos foi proposto para este dia. E hoje o tema que nos foi dado é matrimônio, o matrimônio corrompido pelo divórcio. E nós vamos invocar agora a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus para nós darmos início a esse tema que nos foi dado. A palavra de hoje está em Mateus 19, versículos de 3 a 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse tema que nos foi proposto é falando sobre o adultério, entre o adultério, o divórcio, tudo nesse tema. Aqui onde a gente viu a palavra de Deus, ouviu, que não são palavras, não são nossas, mas de Deus, de Jesus, pelo o qual ele teve que falar naquela ocasião, onde aquelas pessoas tentaram testar Jesus. E muitas vezes, hoje, as pessoas se casam já pensando se não der certo, a gente se separa. É como se fosse uma brincadeira.
Como se o matrimônio não fosse mais um ato tão sagrado para nós cristãos, para nós que cremos. E muitas pessoas entram nessa vontade de casar só por casar, porque eu quero vestir aquele vestido lindo, enfeitar a igreja, faz aquela coisa toda bonita, mas não sabe realmente o sentido que é o matrimônio, porque foi Deus que quis que nós nos casássemos. Já foi desde o início, lá em Gênesis, onde o Senhor também falou nessa palavra, que o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua esposa. Vão se casar. E o divórcio hoje? Hoje é muito, nas famílias tá demais. É onde as pessoas não se respeitam, onde não há mais o perdão na família. É daí que já começa a dureza do coração do homem. É o meu, é o teu, é só eu quero ser feliz. Mas nunca pense no outro. Eu casei para fazer o outro feliz. E Jesus mesmo nos diz aqui que não separe o homem o que Deus uniu. Então que as famílias têm que ter mais força de vontade, de querer ser família, não deixar que o divórcio entre, porque só o nome já diz, dividir, vai ficar dividido. É o que o inimigo coloca sempre nos corações das famílias, essa divisão, é o divórcio, eu não aguento mais, eu não tenho força para lutar. Realmente só por nós casal a gente não tem força de lutar. É por isso que nós devemos contar com a graça de Deus, com a ajuda do alto. Devemos buscar mais, pedir ao Senhor essa força para continuar sendo família, para continuar lutando. E também o catecismo da igreja vem nos alertar, vem confirmar o que a palavra de Deus diz, que nós não devemos divorciar, não devemos deixar o nosso cônjuge, mas sim devemos pedir perdão. Se está havendo alguma coisa entre a família, se está havendo algo que já esteja se balançando para o divórcio, será que não está na hora de a gente refletir, de buscar mais ao Senhor? Será que só por nós mesmos nós vamos conseguir levar a nossa família em frente, como diz na palavra, até que a morte nos separe? Só com Deus, meus irmãos, que nós vamos conseguir. E bem aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2384, nos diz assim: o divórcio é uma ofensa grave à lei natural, pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. E mais aqui um pouquinho, meus irmãos, o Senhor deixa bem explicado como na palavra: se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz sua mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Então, meus irmãos, é grave a gente ficar só pensando, já entrar no casamento, no matrimônio, querendo se divorciar. Se não der certo, a gente se divorcia. Porque é questão de divórcio. Aí também já tem os filhos, aí onde os filhos já vão começar a ficar, já entram em depressão, muitas famílias já ficam
agitadas, já começa a desunião, já começa ali dentro de casa, porque acaba, o matrimônio é a base, a família realmente é a base de tudo. Quando um quer se separar, né, aí já começa a divisão, aí já começa a raiva, já começa o ódio, muitas vezes um sai com raiva do outro. Nem sempre um casal vão se separar, um saindo em paz e deixando todo mundo sorrindo. Sempre vai ficar algo que vai magoar. Tem os filhos, né? Quando tem filhos, pensar em questão dos filhos, vai causar, mexer muito com eles também. Que é uma coisa séria, não posso realmente. Nós devemos pensar bem, pedir a força de Deus para que cada dia mais nós possamos crescer na graça de Deus com Ele, contando sempre com Ele, né? Porque bem que também no catecismo vem nos orientar também, diz bem assim, ó, como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, Ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. É seguindo a Cristo, renunciando a si mesmo e tomando cada um sua cruz, que os esposos e as esposas também, né, poderão compreender o sentido original do casamento, é vivê-lo com a ajuda de Cristo, não é isso, amor? Porque nós necessitamos dessa ajuda de Cristo, porque muitas vezes nosso coração está tão duro, está tão cheio de coisas, que nós não abrimos para dar o perdão ao esposo. Muitas vezes fechamos a cara, até o coração já está tão cheio de coisas, fica às vezes só juntando, aí muitas vezes um dos dois fica pensando, tá bom, eu me divorciar, o que adianta eu viver com minha esposa assim? Convivência, diálogo, casa. Sim. E também a gente já tem que aprender, já é no noivado, no namoro primeiro, né? No namoro, noivado, a se conhecendo, a ter já o diálogo, a observar, será que ela vai querer ter filhos, como é que vai ser, para depois de entrar num casamento sabendo que sem a graça de Deus nós não vamos para frente não. A gente pensa que só o amor entre o casal vai sustentar, é a base, né, o amor, mas também necessita clamar, pedir a Deus essa graça, porque é olhando para a cruz de Cristo que nosso matrimônio vai até o fim, é até a morte nos separa. É como a gente faz aquele juramento quando a gente casou, eu te prometo ser fiel, né, na alegria, na doença, te respeitar, e assim, e é isso que a gente tem que colocar na nossa vida, não esquecer, porque foi juramento perante Deus que a gente fez. Então, matrimônio é coisa séria. O divórcio é divisão, o seu nome já diz, dividir, divórcio. Então, que nós possamos pedir sempre a ajuda à Nossa Senhora para que ela venha tirar de nossos corações essa dureza que tanto nos afasta de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele olha para as famílias e ele sempre manda a gente ir para frente. Não fique resmungando, não olhe para trás, não olhe os erros, dê-se o perdão um ao outro, caminhe rumo a mim, que eu sou a única pessoa que vou mudar as situações na vida de vocês, porque há situações que muitas vezes já vêm para o divórcio, mas com um diálogo, com um perdão, aí uma orientação do padre e das pessoas que já têm um conhecimento, aí sim a gente consegue caminhar. E é isso o sentido de viver em família, é ter carinho, é ter respeito, é o esposo respeitar a esposa também, é o amor que vai nos sustentar, é a alegria, mesmo a gente estando passando por dificuldades, mas a gente tem que parar um pouco, ter o diálogo, porque né, a gente, no início a gente não tinha tanto diálogo, que eu mesmo dizia, meu Jesus, me dê a graça de minha família ter diálogo, porque na nossa casa não tinha diálogo. E com a graça de Deus, aos pouquinhos, Ele vai colocando tudo que está faltando, quando a gente se abre para Ele, quando a gente tira aquela dureza do nosso coração, aí Ele começa a agir, aí Ele vem auxiliando. A Santíssima Virgem Maria vem nos ajudando.
a ter essa família que tanto o Senhor ama, nossa família, o Senhor ama. Então que você, meu irmão, se está passando por alguma dificuldade, pense um pouquinho, não fale em divórcio, lute por seu matrimônio, lute, porque quando a gente luta, o Senhor nos renova, o Senhor nos dá uma força que não é nossa, é dele, é a força do Espírito Santo. Porque Ele quer que nós sejamos famílias santas, famílias como essa, da Sagrada Família, como Jesus quis, vinha a ser assim as famílias. Então que a nossa família possa ter esse espelho nessa família de Nazaré. E que Nossa Senhora te ajude a vivenciar o teu matrimônio. E que o Espírito Santo vá tirando, vá limpando a sua mente e do seu coração toda a dureza, todo o pensamento de divórcio que não é bom. Que vocês vivam porque nós devemos viver, porque a gente não sabe até o tempo que a gente vai viver uma vida juntos, na graça de Deus. Mas a gente tem que lutar. É lutar até o fim, porque matrimônio é um sacramento sério, não é brincadeira. Amém.